Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, ele lembra do Faísca dizendo que agora abrirá todas as cortinas de sua memória. Juninho coletará todas as memórias que já vivenciou, mas não se lembra, para reviver tudo o que aconteceu dentro dos limites das suas memórias. De um ponto de vista onisciente através do tempo e espaço, o Juninho tem que alcançar suas memórias mais profundas. Assim ele vai descobrir a verdade e perceber qual é a sua verdadeira natureza, bem lá no fundo, as suas memórias mais antigas. Eu estou dentro de uma carroça, estão me levando para algum lugar e há fragmentos de ovos pelo meu corpo. Eu estou coberto por uma substância úmida, como se eu tivesse saído de um ovo. Faísca pensa que o boato diz que a tribo da natureza nasce por meio de ovos. Assim que nasce, ele pode ter uma habilidade física igual a de um ser humano de 6 anos. Pensa que a sensibilidade do Juninho é tão alta quanto a sua execução de Rank S. Também eu consigo escutar uma voz que eu sinto muita falta. Lart percebe que tem uns oficiais logo ali embaixo. Essa voz é do meu irmão. Ele pergunta o que os generais estão fazendo uma hora dessa. Vai indo lá pra perto deles. Eles cochicham perguntando um pro outro por que ele ainda tá acordado. Outro cara diz que parece que ele ficou trabalhando a noite toda. Lart pergunta quem é essa criança. Parece que também é da tribo da natureza, assim como ele. A tribo da natureza nasce a partir de ovos. O sacrifício mensal das crianças da natureza. Assim que nasce, ele já consegue andar, tem uma capacidade que se iguala de um ser humano de 6 anos. Sob as ordens do General Org da tribo dos carnívoros, centenas de ovos não chocados da tribo da natureza foram enterrados na caverna subterrânea nos lagos de metano que estavam fora dos seus limites. Os ovos enterrados da tribo da natureza que não se decaíram no lago de metano poderia ser chocado em 4 dias sob certas condições específicas. Foi assim que o Juninho foi chocado. Ele foi escolhido para ser o sacrifício daquela vez que ocorria a cada ciclo de uma lua cheia. O cara pergunta o que o Last está fazendo ali e pensa em qual desculpa pode dar para ele. Diz que eles encontraram aquela criança na beira da praia, estavam indo levar ela pro general. Lart fala que é incrível ter outra pessoa da natureza assim como ele. O cara pensa que o Lart é uma das melhores amostras da tribo da natureza que eles já encontraram. O mesmo tem um grande potencial. Eles poderiam estar em perigo se contasse a verdade para ele. Provavelmente o Lart perderia o controle. Depois disso, o General Org fala que o sacrifício de adultos de 10 anos chegará em breve. Ele poderia punir aqueles dois por serem descuidados, mas não podem arriscar arruinar a tradição atuando de forma irritada. O Lart descobriu sobre, então ele será treinado para o sacrifício de adultos, mas acontece que eles tiveram uma substituição um pouco antes do programado. Naquele tempo, o início da memória do Juninho foi do próprio irmão dele. Mesmo diante do trabalho duro que sempre era dado a eles, Lart estava feliz enquanto estava com o Juninho. O tempo que ele passou com o Juninho até ter sido mandado para os predadores, aquele calor genuíno que ele sentiu, não foi apenas a coisa que permitiu Lart suportar todas as dificuldades, mas também a sua única memória de felicidade. General fala que a tribo da natureza é muito fácil de controlar, tudo que eles precisam fazer é alimentá-los com a pílula da natureza e eles fazem tudo o que disserem. São como gados que podem ser colocados para trabalhar para sempre, mas é perigoso manter aqueles dois por perto, vai ser mais difícil de controlá-los. Diz pro pessoal chocar outro ovo e dar pro sacrifício, que é pro pessoal não esquecer, é o dever sagrado deles fazer um sacrifício aos predadores toda lua cheia. Faísca, o meu irmão não foi o único que foi oferecido como sacrifício pros predadores. Cada lua cheia, aquelas crianças inocentes. Chega de ficar pensando, tá na hora de acabar com todos eles. O pessoal já trava o botico, o general já tá lá atrás. Juninho vai colocando os pés na montanha, começa a ir em direção a eles. General lá atrás ficou olhando pro Juninho. Vocês, carnívoros, cometeram um crime desumano sem nenhuma ponta de hesitação, várias e várias vezes. Essa aqui vai ser a sua punição divina. Aceitem isso de braços abertos. General pergunta o que eles estão fazendo parados, que é pra atacar o Juninho agora mesmo. Todo mundo tem que atacar ele de uma vez pra ele não ter chance de escapar, pra mostrar pro Juninho do que a tribo dos carnívoros é feita. O pessoal vai correndo pra cima dele. Juninho dá um pulo e gira no ar, joga 3 deles pra fora do penhasco. Na sequência já vai indo pra cima de mais outros 3, dá uma bicuda, eles já vão lá pra baixo, segura na gola de um outro cara que tava na frente dele, dá uma pancada em sua barriga e já joga mais um bocado pra fora. Rapaziada, segura, o bicho saiu da jaula. O pessoal pensa que isso não é um truque de mágica, ele consegue sentir o poder do Juninho. Se perguntam se o Juninho tava escondendo toda essa força durante esse tempo. O general lá atrás pensa que isso não é bom, eles estão em sérios perigos. Usaram a maioria do veneno que tinha pra sobreviver naquele dia, mas eles ainda têm aquela bomba tóxica de veneno que os oficiais carregaram pra proteção. Numa situação como essa, não há mais nada que eles possam fazer. Chegou a hora de usar aquilo. Depois do Juninho dar uma pancada num cara, ele olha pra frente e
já tem um veneno, cai bem no rosto dele. O general vai pra cima e dá uma ajoelhada, fala pro pessoal prestar atenção. Ele pegou o Juninho com a guarda baixa, que em lutar ferozmente naquela noite, ele jura dar o título de general pra pessoa. Agora eles têm que acabar com o Juninho. Eles são covardes, mas cruéis. Nenhuma outra palavra seria mais adequada para descrever a tribo dos carnívoros. Quando ficam com medo, pensam em formas de fugir, mas assim que encontram a fraqueza em seu inimigo, eles atacam como um bando de hienas com fome. A astúcia está em sua natureza. O cara diz que agora aquele ser da natureza imundo vai de arrastar pra cima. Como é que o Juninho pôde fazer isso com eles quando eles estavam cuidando dele esse tempo todo? Como ele ousa manchar o nome da tribo dos carnívoros? O Juninho tem que ir de arrasta pra cima ali e agora. O pessoal fica batendo nele sem parar. O Juninho tem que pagar com sua vida. De repente o Juninho dá um pulo, vai indo com o mortal pra detrás deles, cai lá atrás fora do pico do penhasco. O cara pergunta se o Juninho acha mesmo que vai conseguir fugir deles. Fugir de vocês? Juninho já dá uma lapada e manda mais 3 pra fora da montanha. O pessoal fica olhando pra ele e percebe que o Juninho não tá de brincadeira. Se pergunta como ele pode ser tão poderoso assim. Juninho pouco a pouco está os guiando pra ponta do penhasco. Parece que ele tá pretendendo jogar todo mundo lá embaixo. Juninho já vai pra cima de um deles, dá uma pancada no peito do cara, já voa lá embaixo. O outro que tava logo ali atrás fica com medo, dizendo que tem que fugir dali. Começa a correr pra cima do Juninho, fala que eles têm que voltar pra vila. Vocês querem voltar pra vila? Juninho começa a emanar uma linha de aura quente. Primeiro vocês vão ter que passar por mim. O pessoal começa a suar frio. Não perceberam que a lua está cheia hoje à noite? Pra onde vocês irão não é a vila. Vai ser pro fundo do penhasco sem volta. A tribo elétrica, basicamente, eles não absorvem e liberam a energia armazenada em seu corpo como a tribo da natureza. Em vez disso, eles carregam a energia elétrica e manipulam sem levá-la para os seus corpos. Na Ilha dos Carnívoros, onde não tem nenhuma eletricidade, Faísca usou grande parte da sua eletricidade para reanimar o Juninho e lhe ensinar artes marciais. Agora ele tem que guardar sua energia sobrando em preparação para a batalha contra o predador hospedeiro da ilha. Ativar modo de isolamento da tribo do relâmpago. O predador hospedeiro da Ilha dos Carnívoros. Aquele ser liga neuralmente centenas de unidades de predadores para controlá-los. É um hospedeiro de nível de 100 unidades. Levando todas as variáveis em conta, precisaria economizar energia para lutar com o hospedeiro. Por causa disso, não posso gastar energia à toa. Por agora, devo permanecer em isolamento. Juninho deve vencer essa luta sozinho e fazer os preparativos para a batalha final na Ilha dos Carnívoros depois. Um dos caras falam que o Juninho teve sorte porque não foi uma daquelas crianças a ser enviadas para o sacrifício. O outro diz que é isso mesmo, o Juninho viveu uma vida de luxo. Deram alimentos e teto sobre a sua cabeça. O outro fala que é isso mesmo. Eles perguntam por que o Juninho acha que a Ilha dos Carnívoros poderia se manter estável mesmo depois do dia da mudança. Tudo isso foi por causa dessa tradição de fazer o sacrifício. Então vocês acham que estão certos. Vocês não só nos manteram enjaulados como gados sendo escravizados, mas também sacrificaram crianças inocentes da tribo da natureza. Crianças que ainda conseguiam andar. Tradição honrada, vocês disseram. Mas que raios de tradição é essa? Vocês merecem morrer aqui e agora. Eles pensam que o Juninho tá tentando fazer, não conseguem prever o seu próximo movimento, não podem fazer nada além de assistir. Vou garantir que nenhum de vocês sobrevivam aqui. Um deles fala pro pessoal olhar pra cima. Se pergunta o que é aquele raio brilhante. O cara diz que aquela luz tá mirando neles. Isso não é nada bom, aquela energia tá caindo. Todos vocês, aqui e agora. O pessoal começa a entrar em pânico falando que eles têm que sair dali. Aquela energia começa a cair na ponta da montanha. Eles se perguntam o que é aquilo. Aquele ataque parece bem lento. Provavelmente eles estavam superestimando o Juninho. Ele é só um ser da natureza insignificante sem sorte. Pergunta se o Juninho tá tentando manter eles longe com essa barreira. O cara fica parado na frente dela, diz que consegue dispersar essa energia. Rapidamente ele tira a mão falando que tá muito quente. O cara lá atrás diz que provavelmente o Juninho usou toda a sua força pra fazer isso. Ele vai ficar cansado logo logo, deve existir algum limite pra esses poderes dele. A única coisa que eles têm que fazer ali é esperar até o Juninho ficar cansado. Assim que ele desfazer essa barreira, nesse momento ele vai de arrasta pra cima. Juninho fica ofegante. O cara fala pra eles prestarem atenção na respiração do Juninho, parece que ele já tá enfraquecendo. Juninho dá um soco no chão com os 2 braços. Agora, eu peguei vocês. Aquela energia começa a cortar a ponta da montanha. Faísca isolado pensa que consegue sentir essa vibração. A ponta da montanha começa a partir. O cara diz que isso não é nada bom, a montanha de repente se partiu. Se eles caírem embaixo da montanha, os predadores vão devorá-los. Vocês fizeram isso por muito tempo com as crianças da natureza. Vamos ver se vocês gostam disso. Faísca pensa que o Juninho manteve a sua raiva sob controle. Acabou com todos eles com a única explosão de energia. Juninho usou as habilidades que ele o ensinou e aplicou em uma situação de combate. Aquela criança é mais talentosa do que ele esperava. Desative o modo de isolamento. Barreira em volta do Faísca se desfaz. Lá na montanha, Juninho ficou ofegante. Acaba percebendo algo. Começa a olhar pro pessoal lá embaixo. Não tá aqui. Cadê?
Cadê ele? Não tá aqui. General Org, eu não tô vendo ele. Não consigo ver ele em lugar nenhum lá embaixo. Minutos depois, o Faísca se junta ao Juninho, vão correndo com tudo em busca do general. Faísca pensa que deve conseguir algumas pílulas da natureza na Ilha dos Carnívoros para garantir o crescimento do Juninho. Aquele General Org é muito astuto, como o Juninho disse. Faísca tava com medo que o general ateasse fogo no armazém das pílulas da natureza como forma de atacá-los, mas parece que o armazém tá intacto. Diz pro Juninho que eles têm que se apressar e chegar até a vila o mais rápido. Eles ficam correndo por um tempo, mas o Faísca começa a sentir um cheiro estranho, toma a frente e diz rapidamente pro Juninho parar. Eles têm que subir no ar agora mesmo. Os dois dão um pulo, então usam aquela técnica. Faísca, o que é isso? Ele diz que é gás de grafite, pensa que o general vaporizou o grafite concentrado. Esse gás de grafite vai envolver toda a Ilha dos Carnívoros ao seu redor em minutos. Diz que o pessoal não usou aquele gás ali para lidar com os predadores. Esse gás não surte tanto efeito para os predadores, mas pode ser mortal para a tribo dos deuses. Então, esse gás... Faísca diz que é isso mesmo, aquele gás é para acabar com todos eles. Não são apenas eles que serão afetados por esse gás, mas também um exército dos carnívoros que caíram da montanha. Parece que o general esperava que isso fosse acontecer quando ele estava lá na montanha. Era o seu plano desde o início sacrificar todo o exército. Faísca, a vila parece que não tem ninguém. Faísca diz que havia muitos deles permanecendo na ilha. Eles deveriam estar escondidos em algum lugar para evitar esse gás. O bunker, provavelmente eles estão no bunker. O bunker subterrâneo que estava fora dos limites. O único lugar onde podem esconder tantas pessoas é o bunker atrás da montanha. Faísca diz que o gás já tá subindo. Olhando para essa quantidade, parece que pode durar pelo menos 3 dias. Há um limite de quanto tempo eles podem usar essa flutuação. Aquilo pode consumir bastante energia se continuarem fazendo isso. Eles precisam entrar nesse bunker antes de se esgotarem. Diz pro Juninho que agora eles têm que partir. Pensa que a entrada do bunker deve estar fechada, mas ele consegue abrir. E isso, se a porta for condutiva à eletricidade, ele poderá controlá-la. Os dois vão saindo dali. Juninho de repente para. Faísca pergunta o que há de errado. Aquilo poderia ser: eu consigo ver alguém ali. Criança da tribo da natureza fica pedindo ajuda. Eu não posso deixá-la aqui. Juninho rapidamente pega ela. Aquela criança parece não estar muito bem. Mas isso... Os pés dela começam a se deteriorar assim que toca naquela névoa. Tudo isso é por causa do general. Quando eu encontrá-lo, eu vou acabar com ele. General pergunta se todo mundo tá ali. O cara diz que todas as pessoas que sobraram estão ali. Ele ficou olhando para uma porta, pensa que há gás de grafite suficiente para engolir toda a Ilha dos Carnívoros por 3 dias. As habilidades do Juninho é definitivamente perigosas, e se o Faísca ainda o ajudar, nem mesmo seu exército pode ter chance contra eles. Aquele vai ser o único jeito, mas também pode ser como uma desculpa. Todos os oficiais que ameaçaram o seu posto serão eliminados por aquele gás. Desse jeito ele vai ser o único comandante da Ilha dos Carnívoros. Ele fala para todo mundo que já tá na hora. A tribo dos carnívoros sempre sobreviveram diante das dificuldades e perigos com as suas decisões ousadas e sábias. Agora é hora de fazer outra escolha bem importante para a tribo. Eles devem sacrificar coisas pequenas por um bem maior. Não há nada mais importante do que a sobrevivência de sua tribo. Assim como seus ancestrais apagaram a tribo da natureza da história, todos os membros da tribo dos carnívoros ali irão se mover para aquele bunker. Em seguida vão liberar o grafite para limpar a ilha dos carnívoros. O argumento do General Org não tinha lógica. Com a desculpa de que foram escolhidos, tudo que eles queriam era sobreviver. Mas aquele discurso foi altamente eficaz para os membros da tribo dos carnívoros, que eram egoístas por natureza. Todos eles vão caminhando em direção ao bunker, fala que não tem muito tempo. Um cara pergunta o que eles vão fazer com aquela criança da tribo da natureza. O general olha para ela, diz que aquela criança ainda fica arranhando as rochas enquanto trabalha. Se pergunta o que é de errado com ela. O cara fala que parece que eles estão fora de si, agindo de forma estranha. Todas as crianças irão ser eliminadas assim que o grafite encostar nelas. Elas podem ser substituídas. Ele diz pro cara para apenas deixar aquela criança morrer ali. Foi isso que tinha acontecido com ela. Faísca começa a chamar o Juninho. Faísca, os pés dessa criança vão ficar bem? Faísca dá uma olhada. Aquele ali é o mesmo gás mortal que exterminou a tribo da natureza da Ilha dos Carnívoros. Apodrece o seu corpo assim que entra em contato com ele. Receia que aquela criança não possa viver como antes. Sim, eu entendo. Essa névoa já tá se aproximando. Faísca diz que não tem muito tempo pra eles ali. A prioridade é eles irem até o bunker o mais rápido possível. Sim, vamos fazer isso. E então eles saem correndo, vão indo com tudo em direção ao bunker. Faísca pensa que o gás está subindo mais rapidamente em direção ao céu. Para concentrar essa energia e permanecer na flutuação, consome muita energia, é como segurar um tronco pesado com os pés.
Assim, há um limite de quanto tempo eles podem permanecer flutuando. O tempo é o que mais importa naquela batalha. Faísca, eu consigo ver o bunker ali na frente. Eles percebem que não tá muito longe. Faísca diz que o gás já tá chegando perto da entrada do bunker. Eles têm que se movimentar rapidamente para poder entrar a tempo. Começa a chegar perto da porta. Faísca encosta nela. Diz que é um bunker feito com a tecnologia antiga de Ritânio, mas felizmente a entrada é feita de metal condutivo. Ele vai tentar controlar a porta usando eletricidade. O problema é que não há apenas um bloqueio. A parte superior e inferior são colocadas no lugar usando ímãs poderosos. Mesmo que ele possa usar eletricidade para manipular as fechaduras dentro dessa porta e abri-la, não vai conseguir segurar por muito tempo por causa dessa força magnética que mantém a porta fechada. O Juninho vai ter que entrar assim que ele abrir a porta. Pergunta se ele entendeu. Sim, Faísca, eu vou fazer isso. Faísca diz, então ele vai começar. Vai usando a energia para poder abrir a porta. Começa a fazer um movimento. Desse movimento a fechadura vai girando. Em seguida a porta começa a se abrir. Faísca diz que é agora. Certo, eu já vou ir. Juninho rapidamente passa pela porta. Certo, Faísca, agora é sua vez. Faísca dá um pulo pela brecha. Por pouco ele não passou, a roupa dele acabou rasgando. Eu consigo ver uma luz lá no fundo. Faísca diz pra eles se aproximarem devagar. Eu tô sentindo um calor, parece bastante ameaçador. Eles se deparam com a labareda de chamas. Menininha começa a bater no Juninho, diz que não pode deixar isso acontecer. Do nada ela pula em cima do fogo. Faísca pergunta o que ela tá fazendo, que é pra se afastar. Agora que ele percebeu, ela tá segurando 2 ovos. Pensa que isso não é possível, começa a olhar pra dentro do fogo. O que está queimando ali são os ovos da tribo da natureza. Eles ficam olhando para aquilo em silêncio. Faísca pensa que a chama tá envolvendo até a passagem pela qual eles entraram. E parece que o Juninho, vendo aquilo, ficou fora de si. Eles começam a escutar alguém rindo. Vão olhando lá pra frente, percebe que tem algumas pessoas. General fica tirando uma com a cara dele. E Juninho já fica no ódio só de olhar pro rosto dele. General fala que a tribo da natureza não traz nada além de desastre. Eles deveriam apenas ter queimado todos eles desde o início. Org, eu vou acabar com você. Juninho já joga um ataque de calor lá naquele vidro. General fica rindo, falando que o interior do bunker é construído todo com ritânio, que é isolado contra calor e eletricidade. Pergunta se o Juninho acha que pode danificar essa tecnologia antiga com alguns truques que ele aprendeu recentemente. Já já o bunker vai ser tomado por veneno e chamas. Juninho fica dando vários ataques na direção deles. General fala pra ele simplesmente aceitar humildemente a sua derrota. Juninho foi tomado pela raiva. Faísca diz pro Juninho parar com isso. Ele já gastou muita energia, tá exausto. Acaba se ajoelhando no chão. Faísca pensa que ele usou muita energia e parece que o Juninho também chegou no seu limite. O gás venenoso tá começando a se espalhar junto com as chamas. Começa a ativar o escudo de plasma. Aquele escudo impede a chama de chegar até eles. Ele vai ter que usar a eletricidade que ainda resta. A prioridade agora é se manter vivo. Raça, é você? Um campo de força elétrico. É a raça. Ei, raça, você é tão irritante. Não há nenhum tipo de material nesse mundo que o aquecimento da tribo da natureza não possa penetrar. Se a sala só pode ser aberta puxando a alavanca para dentro da cúpula onde estão os carnívoros, a diferença da pressão atmosférica atrairá o gás para dentro daquela cúpula. Micropenetração de calor, material impenetrável, lhe disse. Só preciso colocar um pouco mais de precisão. Vamos ver se é realmente impenetrável. Só um pouco mais fundo. Eu disse, para a tribo da natureza isso não é nada. Faísca pensa que ele está conseguindo penetrar o ritânio aquecendo a energia da natureza numa linha fina, microscópica. Esse estado atual do Juninho, como é que ele vai conseguir entender isso? Mais fundo, só um pouco mais. O cara lá dentro percebe algo acontecendo na alavanca. Faísca pensa que ele tá conseguindo controlar a alavanca dentro da cúpula. O Juninho e a tribo da natureza. Será que não há limites pro seu potencial? Um dos caras pergunta por que a pedra de detecção de repente ficou vermelha. General fala pra eles verificarem aquela alavanca. Algo de errado tá acontecendo. A alavanca começa a ser empurrada. General grita pra eles segurarem aquela alavanca. Todo mundo vai pra cima. Começam a empurrar a alavanca pra baixo. General diz pra eles não soltarem aquela alavanca, não importa o que. Aquela situação é de vida ou morte. Só mais um pouco. O pessoal se pergunta por que isso tá se movendo sozinho. General pensa se é o Juninho que tá fazendo isso. Não faz sentido nenhum. Como é que ele conseguiria penetrar o ritânio e ainda puxar a alavanca dentro da cúpula? Lart, meu irmão, hoje eu vou vingar você e todas as pessoas da tribo da natureza que se foram. A alavanca começa a ser empurrada, mesmo os caras tentando segurar. A porta da cúpula vai se abrindo. General treme e pensa que isso não pode estar acontecendo. Parece que já era pra eles.
Agora eu quero que todos vocês queimem. Juninho puxou tão forte que chega a alavanca quebrou, porta da cúpula se abre por completo. Faísca diz que ele conseguiu abrir, todo o fogo daquele lugar começa a entrar dentro da cúpula. Os carnívoros dizem que o fogo tá entrando ali, mas pra eles já é tarde demais. Só é possível escutar os seus gritos. Faísca diz pro Juninho pra ele fechar aquela porta agora. Juninho faz um movimento e aquela porta da cúpula se fecha. O pessoal lá dentro continua gritando. General pensa como isso pode ser. Derrotado por um mero ser insignificante da natureza, todo o trabalho de sua vida foi em vão. Isso o deixou muito bravo. Lart, eu consegui. Juninho desmaia. Juninho, você deve estar com fome. Por que você não come algumas pílulas da natureza? Lart, meu irmão. Faísca pergunta se ele tá bem. Desative o campo de energia elétrico. Faísca encosta no Juninho. Percebe que ele desmaiou. A habilidade que o Juninho usou era muito avançada para o seu corpo. Parece que ele não conseguiu lidar com isso. A forma que o Juninho agiu e falou era como se ele estivesse sendo possuído por outra pessoa. Faísca lembra de algo. Vênus diz algo sobre uma possessão. O universo paralelo chama isso de decalcomania, quando o comprimento de ondas emitido por dois seres. Esse é o jogo do universo paralelo. Diz que um ser possui o outro. Ela diz que tudo isso são teorias que criaram ao estudar texto sagrado. Não houve nenhum exemplo na vida real. Faísca pensa se é disso que a Vênus estava falando, mas o mais preocupante já é a segunda vez que o Juninho usa tanta energia. Dessa vez usou tanto que acabou desmaiando. Ainda tem aquele gás de grafite que está se espalhando pela ilha dos carnívoros. Até se dissipar, eles têm que esperar ali dentro por 3 dias. Aquilo pode não ser o suficiente porque a tribo da natureza precisa de pílulas para sobreviver. Menininha pergunta se o Faísca falou sobre a tribo da natureza. Ela tá bem, então ele pode dar aquilo ali pro Juninho. Essa criança, assim que ela viu os ovos pegando fogo, ela correu para salvá-los. E nesses 3 dias não será fácil para ela também. E mesmo assim ela quer dar a comida que ela tem pro Juninho. Os seres da natureza são magníficos. Eles estão prontos para ajudar uns aos outros. Faísca agradece a ela pelo trabalho duro. Ele vai dividir aquela comida pro Juninho e pra ela durante esses 3 dias. Começa a apertar as pílulas. Suco vai caindo dentro da boca do Juninho. Só de beber um pouco daquilo ele já fica aliviado. Faísca se pergunta se ele já acordou. Agora eles têm que esperar ali por 3 dias. Assim que esses 3 dias passarem, ele vai abrir a porta novamente. Depois disso, os 3 dias se passam. Faísca faz o que ele disse que ia fazer. Finalmente eles vão saindo daquela caverna. Faísca vai vindo logo atrás do Juninho. Faísca, parece que os gases se dissiparam. Agora eu acho que só resta nós 3 de todas as pessoas da ilha. Criança fala que não é verdade. Eles vão olhando pra ela. Diz que são 5, contando com aqueles 2 ovinhos. Ah, é verdade, você tá certo. Eu vou te mostrar onde é que tá o armazém das pílulas da natureza. Também é uma enciclopédia da tribo da natureza, então podemos encontrar uma maneira de chocar esses ovos. Ela fala que tá tudo bem. Tempinho se passa. Menininha comeu o máximo de pílulas da natureza que ela pôde e foi dormir. Faísca pergunta pro Juninho por que ele o chamou. Faísca, eu tenho que te contar algo. Tirando as memórias com meu irmão, esses últimos 11 dias que passamos juntos foram os mais difíceis pra mim. E não será difícil pra aquela criança também, mas ela parece ser muito inteligente. Faísca, eu sei que você tá com pouca energia por ter me ajudado durante todo esse tempo. Mesmo quando eu tava inconsciente, eu pude sentir a sua energia. Você se sacrificou muito por mim. O predador hospedeiro dessa ilha, eu vou lutar com ele sozinho. Faísca pergunta o que ele tá dizendo. Eu já teria morrido se não fosse por você. Eu não sei pra onde ir, o que fazer, ou qualquer outra coisa sem a sua orientação. Faísca, você não pode mais ficar se esforçando. Se alguma coisa acontecer com você, toda esperança pra mim será perdida. Faísca diz que, como o Juninho falou, o corpo dele tá sendo sustentado pela eletricidade, mas é muito perigoso o Juninho tentar enfrentar aquele monstro sozinho. Todos os corpos que caíram no penhasco sem volta já desapareceram. Os predadores devem ter se alimentado deles. Aqueles predadores são muito perigosos porque são movimentados pelo seu instinto animal, mas aquele predador hospedeiro de nível 100 é o rei deles. Eles estão neuralmente ligados com o Cancún, o rei de todos os predadores. Além disso, eles são muito inteligentes, por isso que são perigosos. Faísca, é difícil explicar, mas algo me ocorreu quando eu saí daquele bunker. Não é só um sentimento de falta, é poder. Eu sei, eu consigo fazer isso. Por favor, acredite em mim. Faísca fica em silêncio. O penhasco sem fim. Após um tempo de caminhada, uma caverna na costa da ilha dos carnívoros. Centenas de predadores vivem ali. O rei deles diz que isso é estranho, a atmosfera mudou. O cheiro da tribo dos carnívoros desapareceu por completo. Parece que ele não gostou nem um pouco disso ter acontecido. Comida, me tragam mais comida. No dia seguinte, Juninho e Faísca ficam olhando para aquela criança de longe. Criança, como sempre, fica ralando
naquela pedra, Faísca diz que é uma ação repetida causada pela ansiedade e o trauma. Aquela criança nunca vai ser livre de verdade, desde o momento em que foi forçada a trabalhar como escrava ali. Pergunta se o Juninho tá preparado. Sim, Faísca, eu já tô pronto. Faísca diz que vai relembrá-lo do que ele vai enfrentar. Os predadores comem todas as partes do corpo, exceto pelo coração. O coração é oferecido pro rei deles, que gosta de degustar essa parte. Refeição favorita dele é o coração da tribo de Deus. Aquilo aumenta sua influência sobre os predadores. Assim que chega a lua cheia, ele enlouquece e ataca quem tiver pela frente. Todos que estão ao redor dele, até mesmo os predadores, vão de arrasta pra cima. Esses predadores mais básicos só existem para servir o seu rei. Por isso, todos devem sair da caverna para encontrar alimentos para ele. Essa sensibilidade, eles têm que se aproveitar disso. Vão entrar no covil do rei enquanto todos os predadores estiverem fora. Aquilo é... Faísca, foi você que trouxe eles? Faísca disse que pegou aqueles corpos do bunker. Assim tudo sairá como planejado. Bem, Faísca, obrigado por ter confiado em mim. Faísca acena com a cabeça. E assim o Juninho começa a descer o penhasco. Faísca pensa que agora tem que preservar quanto de eletricidade ele puder, já que existe limites de tempo em cada continente, na realidade, para chegarmos ao continente principal, depois de completar a missão que a Vênus tinha dado. Se o Juninho tiver sucesso ou não, determinará se o caminho dele será mais fácil. Tempinho depois, parece que eu já tô andando há bastante tempo. Quanto mais eu vou ter que andar? Não sabia que a Ilha dos Carnívoros era tão grande. Eu nunca estive abaixo da colina sem volta. Esse cheiro podre. Eu já devo ter chegado. A caverna na beira do mar. Só mais alguns passos, eles vão conseguir sentir meu cheiro. Os predadores podem sentir o cheiro da sua presa a uma longa distância, mas não são bons contra ataques aéreos. Eu vou subir no ar, fora do alcance deles. Tenho que esperar eles saírem até o monte sem fim. E então eu vou entrar na caverna enquanto o rei estiver sozinho. Eu sei, eu consigo fazer isso. E enquanto isso, a lua está cheia, tá quase no pico. Os corpos queimados da tribo dos carnívoros. Eles serão a isca para manter os predadores por perto. Esse vai ser o primeiro. O corpo cai lá embaixo nas pedras. Eu acho que aqui já tá bom, vou ter que esperar eles saírem agora. Juninho começa a lembrar do Faísca dizendo que vai jogar os cadáveres da tribo dos carnívoros na montanha. Os predadores deixarão a caverna em direção ao penhasco sem fim. Desse modo, Juninho vai ter que lutar contra o rei quando ele estiver sozinho. Esse tremor, parece que chegou a hora. Os predadores começam a sair da caverna. Assim como Faísca disse, os predadores estão saindo logo na lua cheia. Parece que eles já estão longe o suficiente, eu acho que eu já posso descer. Tá na hora de entrar nessa caverna. Esse lugar cheira muito mal. O fedor de podridão aqui é insuportável. Ali está ela. Eu posso sentir algo estranho aqui por perto. Mas isso... tá cheio de esqueletos em volta da caverna. Eu pensei que estava totalmente preparado para isso. Parece que o meu coração está prestes a explodir. Mas eu vou continuar seguindo em frente. Tenho que encontrar esse rei o quanto antes. Juninho se aproxima dele. A presença desse ser, determinação, não significa nada. O meu coração parece que tá congelando. Ao contrário das outras vezes, eu superei o medo com a raiva. Eu nunca tinha experienciado esse tipo de medo. Meu coração tá congelando. O bicho começa a olhar pra ele. Naquele momento, o Juninho conseguia sentir isso em seu corpo. O predador fica surpreso por ter uma pessoa ali. Se pergunta por que tem uma pessoa da natureza ali, ainda viva. Essa coisa, ele consegue falar. Juninho, fique atento. O rei deles não é um predador qualquer. Ele é inteligente. É por isso que todos os hospedeiros de 100 unidades são perigosos. Eu lembro muito bem do que o Faísca me disse. O predador dá um ataque no Juninho, mas ele desvia. Pegou de raspão na testa dele. O bicho pergunta se ele desviou do ataque dele. Começa a rir sem parar. Juninho fica com mais medo ainda. O monstro diz que faz sentido. O sacrifício do adulto foi alguns dias atrás. Algo não estava certo. Naquele dia ele não recebeu nenhum ser da natureza com chifres adulto. Não consegue acreditar que o Juninho foi até ele assim por conta própria. Parece que hoje ele vai encher a barriga. Juninho foi direto para a toca do lobo. O monstro disse que o Juninho vai ser o suficiente, mesmo que ele não deleite um coração fresco de uma criança. Ele disse, coração fresco de uma criança. Então você tá dizendo que todos esses esqueletos são aquelas crianças da tribo da natureza, as crianças que foram oferecidas a cada 2 semanas? Sim, parece que é isso mesmo. Esse monstro é o responsável por tudo isso tá acontecendo. Naquele momento, assim que o medo se transformou em fúria, a tremedeira e o medo do Juninho desapareceu completamente. Um ser como você nunca deveria existir nesse mundo. Eu vou fazer você pagar por tudo isso.